quais são os passos iniciais para se elaborar um projeto técnico. Bom, teve uma pessoa que nos contactou, nós conversamos para fazer um projeto. Esse projeto vai envolver pastagem de aras, a divisão dos piquetes de aras. Vamos ter também uma implantação de uma área de produção de feno para consumo próprio e também com comercialização do excedente. Vamos ter também uma área de alfafa para uso próprio, para corte verde fresco fornecendo os coxos, e também uma área de produção de silagem. Acertamos então o início da consultoria e o primeiro passo qual que é? Nós vamos visitar a área, mas antes disso o proprietário nos mandou a localização da área. Tá aqui, ó, tá? Mandou a localização aqui da área, o que seria mais ou menos a divisa, mas para a gente é importante a localização da área. Em cima disso aqui, tendo a localização da área, o que nós fizemos? Nós entramos no Google, entramos aí num aplicativo que nós temos aqui, que é o TrackMaker, que é um aplicativo que eu uso bastante. Em cima disso, nós definimos aqui a área. Essa é a propriedade do cliente, tá? 77,4 hectares. Tá, em cima disso aqui, veja só, tudo nós estamos planejando a avaliação inicial. Feito isso aqui, ó, nós vamos passar para o Google, vamos conhecer a área, vamos fazer o que eu falo, um sobrevoo na área através do Google Earth para ter uma ideia do que a gente vai encontrar lá. Por quê? Agora eu vou conseguir aqui, ó, ter uma ideia da área em 3D, tá? Ó o que a gente vai encontrar lá, tá? Tudo isso aqui eu tô no Google Earth, tendo para quê? Para ter uma ideia da avaliação. Ó, ok, feito isso aqui, vamos agora imprimir isso aqui e aí o próximo passo, vamos caminhar na área, tá? Aí fazer a avaliação no local e coletar, aproveitar e já coletar a amostra do solo. Acompanha a gente. Bom, nós estamos aqui com o Walter, que é o representante do proprietário, tá? Ele é agrônomo também. E nessa primeira fase ele vai explicar aqui no mapa como que é a propriedade, para depois a gente vai andar, fazer o reconhecimento de topografia, de vegetação, né, Walter? Isso aí. Walter, então você é representar como representante do proprietário aqui, que nos contratou para fazer esse projeto. Correto. E para a gente começar para fazer o projeto, eu preciso entender como que é a propriedade. Tá? Eu preciso entender onde vai ficar o feno, onde vai ficar a parte do aras, onde vai ficar o quadro de alfafa. Eu preciso entender a propriedade, para a gente inclusive começar a andar a fazer a avaliação. Tá, aqui nós fizemos um mapa aqui, né, com os dados que o proprietário mandou. Me explica aqui o jeito da propriedade aqui. Então, seu Rodolfo, aqui ó, é uma área mais estreita da propriedade, né? A gente está localizado aqui na sede. Tá, estamos aqui então. Aqui próximo desse cafezal aqui que vai ser erradicada essa lavoura. Ótimo, esse café vai ser erradicado, a gente vai ter que coletar uma amostra de solo lá também. Isso, vai ser uma amostra separada, né? Porque ele tinha os tratos culturais dele. Aí nós estávamos pensando em fazer a sede aqui nessa região. Região central aqui. Região central do Aras, que aí nós vamos mudar a porteira. A entrada do Aras vai vir aqui para frente, aqui mais próximo da rodovia ali. Que aí a pessoa, para poder caminhar por dentro da propriedade inteira, para chegar na área das baias, das estruturas que a gente está pensando em montar. Tá. A fazenda era ocupada por pecuária, né? Pecuária, isso. Pecuária e café que nós estamos vendo aqui. Pecuária e um pouco de café aqui. Tá. Isso mesmo. Bom, então com isso aqui a gente já consegue ter uma ideia para a gente começar agora a fazer a parte de campo e o reconhecimento dos detalhes para, entendendo a propriedade, saber a melhor recomendação para ela, né? A melhor posicionamento das atividades conforme a solicitação do proprietário. Tá certo. Vamos lá. Ó, nesse momento aqui nós estamos avaliando essa parte. Eu já localizei no mapa aqui onde nós estamos aqui.
E eu estou fazendo uma avaliação. Temos aqui a área formada com braquiária brisanta, ou braquiarão, bastante plantas arbustivas, árvores altas, uma topografia mais declivosa aqui, né? Então, logicamente, uma área dessa aqui não serve para feno, né? Mas para pastejo de animais, ela pode ser utilizada. Então, nós estamos fazendo avaliação, topografia, vegetação, capim, plantas invasoras, e é isso que nós estamos observando. Vamos passar o dia todo avaliando parte por parte, cada passo da propriedade a gente vai estar fazendo essa avaliação. Uma das coisas também que nessa avaliação inicial é a coleta de solo, que a gente aproveita para fazer a avaliação visual e a coleta de solo, né? Nisso eu acho importante trazer estagiário, né, Lucas? Com certeza. Estagiário aqui, o Lucas é nosso estagiário, nosso cameraman, nosso editor de vídeo, é nosso ajuda nos relatórios, né? Polivalente, né? Lucas, vamos fazer essa coleta de solo então com a parafusadeira, né? Vamos. Quantos centímetros aí, Lucas? 20 centímetros. Área nova, vai ser gradeada, incorporada 20 centímetros. A gente vai estar usando uma parafusadeira com coletor, né? Vamos lá, então. Só vou limpar aqui, tirar o capim, mas vou preservar a primeira camada de solo. Aí, tá feita a coleta. Esse ponto, né? São vários pontos ao longo do dia. Isso mesmo. Olha, como curiosidade, aqui nós temos o braquiarão, braquiária brisanta, e nós temos a braquiarinha, que é a braquiária de cumes. Olha a diferença aqui da inflorescência do braquiarão e a inflorescência da braquiarinha aqui, ó. É muito diferente a inflorescência, é fácil a identificação entre elas. Aqui nós temos presente os dois tipos de braquiária. Ó, esse pé aqui é uma planta arbustiva chamada guiso de cascavel, tá? É uma leguminosa. Por quê? Por que é guiso de cascavel, ó? Né? Quando você faz o barulho aqui, ó, é um chocalho, né? Então se lembra de um guiso de cascavel. Encontramos aqui toda essa parte de... a gente vai identificando todos os tipos de plantas que tem aqui para ver como que depois resolver que tipo de herbicida, que tipo de manejo, tá? E aqui, guiso de cascavel. Ó, nós estamos continuando a nossa avaliação das áreas, nós estamos num outro setor da propriedade. Uma das coisas que a gente faz é avaliar cerca existente. Essa cerca já foram tirados os arames, mas quando possível a gente procura aproveitar a cerca existente, caso, né, seja possível. Mas assim, é sempre aproveitar o que tem existente, mesmo benfeitorias, e avaliando. Estamos andando aqui. Levantamentos da propriedade como essa, a gente pode fazer, seja de trator, já fizemos a cavalo, já fizemos de quadriciclo, tá? Já fizemos de caminhonete, tá? Já fizemos algumas propriedades com o próprio automóvel, tá? Inclusive até de helicóptero eu já fiz em propriedades grandes lá no norte do país. Mas como o proprietário comprou a área aqui recentemente e ele ainda não assumiu a propriedade, então hoje não tem nada. O nosso recurso está sendo fazer toda a avaliação a pé, tá? Aí o que é interessante que a gente vê as coisas mais de perto, mais detalhe, mas sinceramente que dá um trabalhinho, dá. Pessoal, essa região aqui da propriedade, o proprietário está pensando em fazer o local para sede. E aí, o que vocês acham? Próximo a esse bosque de palmeiras. Espetacular para um lugar para fazer uma sede, né? Isso também faz parte da avaliação. Pessoal, depois de tanto tempo de caminhada, nada com uma aguinha dessa aqui. Quente desse jeito que dá até para cozinhar um ovo dentro. Mas é o que nós temos para o momento. Bom, você acompanhou a gente na parte de campo. Fizemos toda aquela avaliação de topografia, fizemos a avaliação aí da vegetação existente, tá? Voltamos agora aqui no escritório e a gente vai para a parte final da avaliação inicial, tá? Tá aqui, nós fizemos agora o levantamento de cada área, tá? Área 1, área 2, área 3, área 4, mas esse é o levantamento da área útil,
tá? E nós descobrimos que nós temos aqui, através dessa planilha aqui, tá? Nós já montamos a planilha e que nós temos aí 63 hectares de área útil, tá? Então é a área que nós podemos trabalhar. Mas aqui também nós já definimos, por exemplo, essa parte aqui, ó, é uma parte plana, tá? Essa parte que nós chamamos de A7 é uma parte de maior declividade, onde, por exemplo, não dá para fazer feno. Nós sabemos que essa parte aqui é possível fazer feno, são piquetes mais planos. Aqui também é uma área espetacular, tá? Aqui do lado do açude nós podemos aproveitar para fazer alfafa aqui, para ser irrigada. Ou seja, com essa avaliação inicial, hoje eu posso falar que eu conheço a propriedade e que agora nós temos as informações necessárias para fazer um projeto, tá, de aras, de piquetes, de feno, de alfafa, de produção de silagem, dentro daquilo que a propriedade permite, dentro de uma escolha adequada das áreas. É assim que nós começamos um projeto de implantação de uma atividade agrícola. É trocando informações do proprietário, é indo no local, conhecendo, coletando a amostra de solo. Assim que as análises de solo ficarem prontas, nós vamos ter uma reunião com o proprietário e aí partimos então para a elaboração do projeto, tá? É assim que é o começo de tudo na Suporte Rural. Tá aí mais uma dica para você conhecer como é o nosso trabalho.